Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos por aqui e hoje preparei um estudo para que a gente refletisse um pouco sobre a palavra de Deus. Com certeza você vai ter muitos conteúdos de valor por aqui, você que ama falar de Jesus, ouvir sobre Jesus, dividir essa palavra com outras pessoas. Aqui nós compartilhamos o evangelho genuíno e verdadeiro e de forma simples. Fique por aqui, já nos segue, compartilhe esse conteúdo com mais alguém e deixa seu like. De forma específica, iremos tratar sobre 3 tópicos. O primeiro, quem são os filhos de Deus? O segundo, quem espera a Cristo? E terceiro, quem conhece a Cristo? Quem são os filhos de Deus? Para responder essa pergunta, separei aqui 2 versículos para que possamos analisar e tirar algumas conclusões, segundo a própria Escritura. Em Romanos 12:14 diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui a palavra é bastante categórica e já faz separação daqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Já deixa bem claro um requisito indispensável. Os filhos de Deus, sem dúvida, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Caso contrário, não é filho de Deus. Em segundo lugar, a gente pode destacar também que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que não vivem segundo a carne. Romanos 8:5 diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Ou seja, toda a sua vontade e natureza deve ser entregue e controlada pelo próprio Espírito de Deus. Esses também são os filhos de Deus. Aqueles que se deixam ser conduzidos, guiados, não vivem segundo a sua própria natureza ou vontade própria, e sim segundo a vontade do próprio Deus. Mas a pergunta que não quer calar: quem espera de fato por Cristo? Aqueles que purificam-se enquanto esperam. Em 1 João 3,3 diz assim: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Ou seja, aqueles que esperam em Cristo não são simplesmente aqueles que dizem que esperam, mas são aqueles que, além de serem guiados pelo Espírito de Deus, vivem segundo aquilo que o Espírito de Deus manda fazer. Aqueles que se purificam, aqueles que se santificam, e santificar-se aqui não é ser perfeito, mas sim não viver no pecado, viver conforme aquilo que Deus quer que nos tornemos a cada dia, pessoas separadas para Ele. Aqueles que esperam em Deus são aqueles que se separam para Ele, santificam-se, se purificam nele, está pronto quando Ele voltar para nos buscar. Esses são aqueles que esperam em Deus, aqueles que não simplesmente esperam, mas aqueles que, enquanto esperam, se preparam para essa volta do Cristo, aquela volta que foi prometida por Ele mesmo. Quem conhece a Cristo? Em 1 João 3,6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Aqueles que conhecem a Cristo são aqueles que deixaram o pecado. Não necessariamente deixaram de ser pecadores, porque seremos até a volta de Cristo, até nosso corpo ser transformado por Ele e recebermos um corpo novo, purificado por Ele. Até isso, somos pecadores. Até o exato momento em que Cristo aparecer no céu, nos levar com Ele, seremos pecadores. Mas esse texto está se referindo àqueles que largaram a prática do pecado, porém continuarão pecando, mas não têm mais prazer no pecado. Deixaram as velhas obras de lado, o antigo homem deixou para trás e agora vive uma nova vida em Cristo, em novidade de vida. É um pecador regenerado, um pecador transformado em Deus, um pecador que não tem prazer no pecado, mas sim prazer em esperar aquele que prometeu vir para buscá-lo. Nosso vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado, entendido alguma coisa. Foi bem simples, mas foi de coração, para que possamos refletir na palavra de Deus e que possamos ser esses filhos amados que esperam pelo retorno do Rei. Até o próximo vídeo.